Muito bem, nesse momento eu quero chamar a tua atenção, eu quero trazer uma palavra de Deus para a tua vida. E o tema da minha mensagem hoje, qual o seu problema com pregação? Eu quero pregar sobre isto, quero falar sobre esse tema tão importante, porque se trata de mensagem, se trata de pregações, e quero trazer algo de Deus para a sua vida nesse momento. João capítulo 6, versículo 60 ao versículo 66, para nossa reflexão. Para você que tem Bíblia e você que quer acompanhar nesse momento. João, Evangelho de João capítulo 6, versículo 60 ao versículo 66, para nossa meditação. Diz-nos assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito de vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam, e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Há uma certa relutância entre mensagens que são tragas às igrejas dos dias de hoje. O tema da minha mensagem: qual o seu problema com pregação? Vivemos tempos de pregações programadas, copiadas, imitadas, que massageiam o ego, que são altruístas, outras incentivadoras, e a mais importante é aquela que Deus dá. O que é interessante é aquela que edifica, que exorta e consola. São umas pregações direcionadas e reveladas pelo próprio Deus para aquela igreja ou aquele trabalho. Pregação precisa é aquela que veio de Deus e também confronta o pecado. Pregação que não vem de Deus ou pregação que não confronta pecado, falta alguma coisa. E é importante deixar isso muito bem claro, para que possamos entender que a mensagem de Deus, quando ela é entregue para trazer mudança, para trazer estilo de vida novo, arrependimento, vida nova em Cristo Jesus. Se uma mensagem ela não faz isto, é porque falta alguma coisa. E eu quero trazer uma etimologia desta palavra pregação. Por exemplo, há um termo no grego traduzido que é querisso, que traduzido quer dizer pregar. Significa fazer proclamação como arauto, ser um arauto, oficiar como arauto, proclamar como conquistador. Existe um substantivo aparentado que é querix, e significa arauto, mensageiro público, enviado, pregoeiro, que traz um significado interessante para aquele que fazia proclamação e mantinha as ordens nas assembleias. Há um outro substantivo também aparentado que é traduzido do grego, que é querigma, ou mais precisamente, corrigindo, querigma, que significa aquilo que
geralmente é bradado por um arauto, proclamação, anúncio. E geralmente esta palavra querigma, que traduzido do grego, traz aí os seus significados, era muito usado para as pessoas de vitórias dos jogos, de intimação, de mandado e assim por diante. Mas o texto que nós lemos, ele começa no capítulo, e eu quero começar pelo capítulo 6 de João. A pregação de Jesus no capítulo 6 de João. No início do capítulo, o início começa com Jesus acompanhado de uma multidão. Ele tem compaixão da multidão e faz a multiplicação dos pães e peixes. Jesus faz um milagre extraordinário e ele alimenta quase 15.000 pessoas. O texto faz menção de aproximadamente quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças, dando uma totalidade de aproximadamente quase 15.000 pessoas. Como foi bom poder participar desse banquete, a multiplicação, um milagre extraordinário. O mestre, além de fazer sinais e maravilhas e pregar, ele também alimenta a multidão. Jesus, ele não despede ninguém vazio. Todas as pessoas que procuravam Jesus, ele tinha alguma coisa a oferecer. Geralmente nos deparamos com Cristo pregando, ensinando, dando uma palavra. E nesse texto, ele fazendo a multiplicação de pão e de peixe. Jesus não despede ninguém vazio. Ele sempre oferece alguma coisa. Mas no meio desse texto, nos deparamos com algo interessante. No meio dessa multidão, o que ela quer? A multidão quer só a bênção. É o que ela deseja. E é o que eles estão recebendo. Eles recebem a bênção, presenciam milagres, pregações, ensinamentos, ouvem as palavras do mestre e dizem: olha, ninguém fala como ele. Ninguém prega como ele. Esses ensinamentos são diferentes daquilo que ouvimos no templo. E a multidão maravilhada com todos os sinais, milagres, bênçãos e vitórias. No início do capítulo 6 do Evangelho de João, lá no versículo 14, nos diz que vendo, pois, daqueles homens os milagres que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Eles reconheceram que Jesus era profeta. E ainda mais, quiseram fazer de Jesus o seu rei. No versículo 15 do capítulo 6 diz: sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Jesus, conhecendo o coração das pessoas da multidão, saiu do meio deles e foi para o monte orar. Nós percebemos que enquanto Jesus está ensinando, pregando, enquanto Jesus faz milagres, sinais, maravilhas, libertações, muitas curas, o povo reconhece Jesus como profeta, como rei. Eles o colocam e o reconhecem e querem chamá-lo para ser rei. Esse homem tem que ser rei. Ele é profeta, ele é homem de Deus, é enviado de Deus. Olha quantos sinais, quantas maravilhas, quantas curas, libertações. Ele tem uma mensagem poderosa, uma mensagem linda. Vamos fazer dele profeta, ou vamos fazer dele rei, porque ele é profeta. Enquanto Jesus está realizando sinais, milagres, é chamado assim. Ah, mas a coisa não continua assim da maneira como se imagina.
Nós vivemos numa época que, enquanto existem pregadores que pregam mensagens para massagear o ego do ser humano, para trazer soberba, altivismo, que não confronta pecado e iniquidade, são chamados de homens de Deus, são chamados de profetas, são exaltados pelo povo, são constituídos reis e são chamados de grandes, porque enquanto não se confronta a iniquidade, enquanto não há uma verdade pronunciada para confrontar a realidade e trazer a pessoa ao arrependimento, são chamados de reis. Mas Jesus é tão interessante, a gente quer abrir um entre aspas aqui para algo que acontece. Jesus se retirou do meio deles, foi para o monte orar. Os discípulos foram atravessar o mar. O mar se levantou, um grande vento assoprava, e de repentemente Jesus chegou andando sobre as águas. Lembrando que aqui não é a mesma passagem que Pedro anda sobre o mar e que os discípulos gritaram com medo de um fantasma. Isso mostra como é natural para Jesus andar sobre o mar. Eles o receberam no barco e logo chegaram em terra. E aí, meu irmão, então veio de novo a multidão. Mas quando a multidão veio novamente, veio a pregação dura de Jesus. Jesus começa então a pregar para quase 15 mil pessoas. Seu discurso: eu sou o pão da vida. O propósito: vocês precisam ter pacto comigo. Jesus começa a sua mensagem confrontando a multidão. O povo estava ali por causa da bênção. Eles queriam novamente uma multiplicação de pães, mas eles não queriam o pão da vida. Eles queriam pão que perece, o pão terreno. E Jesus traz uma mensagem dura. Ele começa a confrontar a atitude do povo. Jesus diz para eles: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Jesus confronta a um povo que só quer a bênção, que só quer palavras bonitas, mas não quer compromisso com Ele, não quer aliança, não quer ter um pacto com Ele, não querem ser um discípulo. São seguidores, mas não são discípulos. São aqueles que aparecem para ouvir uma palavra, mas não querem compromisso com Deus. Nos deparamos nos dias de hoje de pessoas que vão a uma igreja, chegam na igreja, só quer a bênção, só quer um alimento, mas não quer uma aliança com Deus. E Jesus pregando duro, falando aos corações da multidão. E a multidão, ela quer pão para crer. Ela quer o pão para alimentar. E Jesus está falando de um pão que está acima do pão que eles queriam. Jesus estava falando dele. Jesus estava dizendo que ele é o alimento mais importante. Ele é o alimento melhor. E o discurso prossegue. Só que a multidão, eles acharam duro demais o que Jesus estava pregando. E lá no versículo 30 do capítulo 6, eles fazem algo inusitado. E eu quero lembrar que Jesus, ele fez a multiplicação dos pães de peixe um dia anterior. Em um dia anterior de dia, Jesus, ele prega, faz sinais, milagres, maravilhas, curas, libertações, multiplicação do pães de peixe, e a multidão quer chamá-lo de rei.
eles disseram, ele é profeta, vamos levantar ele a rei, vamos fazer dele o nosso rei. Aí passa uma noite, no dia seguinte, a multidão acha o discurso duro, a pregação dura. E aí, querido, sabe o que eles fazem? Eles pedem um sinal. O versículo 30, eles fazem assim: disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti, que tu operas? A multidão agora tem uma atitude estranha. Jesus, enquanto estava fazendo milagres, libertando, Jesus, enquanto estava realizando curas, multiplicando pães e peixes, ele é profeta, é homem de Deus, é enviado de Deus. Temos que fazer dele rei, ele tem que ser o nosso governante. Jesus trouxe uma mensagem dura e as pessoas começaram a duvidar se ele era profeta, se ele realmente é enviado de Deus, se ele realmente é de Deus, e começaram a pedir um sinal. Nós vivemos numa época que as pessoas, eles querem aparecer na igreja e querem acreditar que Deus só está numa igreja se houver sinais, se houver milagres, se houver curas, se houver libertação, se acontecer uma grande coisa. Será que a palavra não é o suficiente? Quando Jesus disse, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu no meio deles. Será que isso não é o suficiente? Eu estou acostumado a ver milagres. Estou acostumado a ver paralíticos andar, ver cego enxergar, caroços, náuseos, cistos desaparecerem, hérnias desaparecerem, de pessoas serem curadas de todos os tipos de enfermidades que vocês imaginarem. Estamos acostumados a ver Jesus operar milagres, mas o dia que Jesus não operar milagres, ele vai continuar sendo Deus, o nosso Senhor. O dia que não aconteceu uma grande coisa, não significa que ele não está conosco, ele está ali, ele está presente, e a sua palavra é o suficiente para nós. A multidão, um dia antes, no dia da multiplicação dos pães, ele é profeta, é enviado de Deus, é homem de Deus, vamos fazer dele o nosso rei. Jesus traz uma mensagem dura, confrontando a multidão, que eles precisavam ter uma aliança com ele, um pacto com ele. Aí, será que ele é profeta? Será que ele é homem de Deus? Será que é enviado de Deus? Vamos pedir para ele um sinal, vamos pedir para ele fazer um milagre. Jesus continua a sua pregação. Estão pedindo sinais. As pessoas de hoje pedem sinais para ver se Deus está presente. As pessoas de hoje pedem milagres. Vamos ver se Deus está aqui. Vamos pedir para Deus fazer um milagre, ou para Deus fazer um sinal para provar que Ele está aqui. Querido, eu quero dizer uma coisa para você. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele está. Ele disse assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E a multidão, ouvindo uma mensagem dura de Jesus, Jesus confrontando e dizendo que eles deveriam ter um pacto com Ele, aliança com Ele, eles começaram a murmurar. Vieram as murmurações. Que pregação dura, que discurso duro. E começaram a ir embora. Nós vivemos numa época que quando se prega duro numa igreja, as pessoas murmuram, as pessoas reclamam. Não se pode pregar contra o homossexualismo, porque se prega contra o homossexualismo, vai ser processado. Não se pode pregar contra a idolatria, não se pode pregar contra o lesbianismo, não se pode pregar contra a mentira ou contra o ateísmo, não se pode pregar contra a podridão, contra a imoralidade, contra a prostituição, adultério, porque as pessoas acham isso duro.
Vivemos numa época que quando se traz uma mensagem confrontando o pecado, confrontando iniquidade, confrontando perversão, confrontando aquilo que transgride a lei de Deus, e quando se traz mensagens nos dias de hoje para confrontar tudo isso, as pessoas murmuram e dizem: mas hoje o pastor está nervoso. Mensagem que não confronta pecado não muda vidas. Mensagem que não confronta iniquidade não traz arrependimento. E as pessoas nos dias de hoje murmuram quando há uma pregação que confronta, que traz a realidade, que mostra o pecado dele na frente dele e o estrega na tua face. Porque é isso que uma mensagem de Deus tem que fazer: mostrar para o pecador que ele precisa de Deus, que ele precisa de Jesus e que ele precisa se arrepender e tomar uma posição e consertar a sua vida e mudar de vida e tê-lo como Senhor e Salvador da tua vida. A multidão não queria isto. Eles saíram, foram embora, deixaram Jesus só. Jesus ficou somente com os 12. Eu quero dizer para vocês, nós vivemos numa época que existe uma multidão de gente que não está preparado para ouvir uma pregação dura. Pessoas que vão abandonar, que vão sair, que não querem ouvir uma verdade, que estão acostumados a ouvir pregações de riqueza, da teologia da prosperidade, de libertação. Estão acostumados a ouvir mensagens, e mensagens só de vitórias e bênçãos, e não daquilo que confronta para você mudar de vida. Vivemos numa época em que os púlpitos parecem mais teatros, parecem mais palestras de incentivo do que mensagens do reino de Deus, do reino de Cristo. E aí você imagina, quase 15 mil pessoas, eles vão embora, deixaram somente os 12. E Jesus olhou para os 12 e perguntou: e vocês? Também não querem ir embora? Não querem abandonar? Jesus pergunta: isso vos escandaliza? Se você observar lá no versículo 60, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E o versículo 61, sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuraram a respeito disso, ele perguntou, ele disse assim: isso vos escandaliza? Será que uma mensagem, uma pregação dura escandaliza? Será que pregar contra a idolatria, contra pecado, contra a iniquidade escandaliza? Será que trazer uma mensagem para proclamar alguém para o arrependimento escandaliza? Sabe o que escandaliza a igreja, querido? O que escandaliza a igreja é pecado. Cai alguém em adultério, escandalizou a igreja, espalhou pela cidade. Caiu alguém em prostituição, alguém é mentiroso, escandaliza. Alguém é fofoqueiro, escandaliza. Alguém que comprou e não pagou, isso escandaliza. Mensagem, pregação não escandaliza ninguém. Isso traz arrependimento. Mensagem que confronta pecado muda a vida das pessoas, traz arrependimento, se aproxima de Deus, mostra a Deus para o pecador, para que ele tenha um encontro com Jesus. Isso não traz escândalo. Mas dos verdadeiros discípulos, eles não têm problema com pregação. Os discípulos não pediram a Jesus um sinal para crer que ele é um profeta, que ele é Deus. Foi a multidão que pediu. Os verdadeiros discípulos, eles não pedem um sinal, um milagre, uma maravilha, uma cura para crer. Eles simplesmente creem. Os discípulos, eles ouviram a mesma mensagem, a mesma pregação da multidão.
Viram todos eles irem embora, abandonarem. Eles viram uma multidão deixarem o recinto. E quando Jesus perguntou, e vocês também não querem ir embora? A resposta dos discípulos é contundente. O versículo 68, Simão Pedro diz: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Seja uma palavra dura, seja edificação, seja consolo, seja exortação, mas só tu tens uma palavra de vida eterna. É a palavra que transforma, que liberta, que traz arrependimento, que muda o coração do ser humano, que muda o pecador, que faz grandes coisas. Os verdadeiros discípulos de Cristo, os discípulos, independente de pão, de sinais ou de discurso duro, sempre serão discípulos de Cristo. Eles sempre estarão com Cristo e sempre estarão presentes com eles, porque são verdadeiros cristãos, são verdadeiros servos de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você: se você é realmente um discípulo de Cristo, verdadeiro servo de Deus, você irá ouvir mensagens, pregações, seja exortação, seja dura, seja consolo, seja bênção, seja vitória, ou seja de arrependimento, mas você é discípulo, você nunca irá embora, você nunca terá problema com pregação, porque melhor é ouvir a voz de Deus, ouvir Deus falar contigo para mudar a sua vida, do que ouvir a voz de homens. E eu quero orar pela tua vida nesta manhã, quero colocar você diante de Deus, e quero dizer para você: ouça a mensagem do Senhor. Está escrito: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. A fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. Então ouça, aprenda, viva, pratique. Senhor, nós queremos colocar esta pessoa em tuas mãos, e eu quero pedir a ti, ó Deus, para mudar, para transformar, para fazer uma grande obra na vida deste homem e desta mulher. Deus, no nome de Jesus, faça, Senhor, uma grande obra. Nós queremos abençoar esta família, esta casa. Eu quero colocar em tuas mãos este comércio, e eu quero apresentar os casais. Transforma, Senhor, nesta manhã, liberta aqueles que estão enfermos, ó Deus, visita eles agora, toca na vida deles, faça um milagre na vida desta pessoa. As dores, as enfermidades agora, aonde houver alguém enfermo, Senhor, toca nesse momento. E eu estou dizendo: enfermidade, saia daí, desapareça agora, vá embora, recebe o seu milagre, recebe a sua cura, a libertação. Seja abençoado nesta manhã, para a glória de Deus, em o nome de Jesus, em nome de Jesus.